Olá, esse é mais um episódio do podcast Debate Brasil, da Unipol, que é uma parceria do Instituto Arrecife com a Hubify. Hoje eu estou aqui com o Major Leonardo Novo. Muito obrigado, Novo, por estar aqui. Major, né, do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Penal e Governança e superintendente da SESP, Secretaria de Segurança Pública. O doutorado você faz aonde? Na Universidade de Salamanca, na Espanha. Pô, fantástico. Uma das mais antigas do mundo. Sim. Um lugar maravilhoso. Bom, Novo é major da polícia, mestre em criminologia, tem várias obras, até trouxe uma delas aqui para a gente... Vai ser uma das perguntas, digamos assim. Coordenador e professor de pós-graduação em Direito Operacional. Também foi convidado aqui para o nosso projeto da Unipol. Agradeço sempre a gentileza. Me ajudou, inclusive, a vários toques ali. Tem ajudado no desenvolvimento, né, do programa. Pós-graduado em Direito Operacional, que é a sua área, né? Acho que você fala bastante do Direito Operacional. No Instituto Rogério Greco de Ensino. Exerce a função de superintendente de atividades especiais da SESP. E tem vários livros, né? Esse aqui é o volume 2. O volume 2, né? Não, esse é o volume 1. Esse é o primeiro, É o volume 1. Direito Operacional 1 e 2, Sistema Jurídico Policial, outra obra. Polícia Preventiva e Relatos de Mais um Combatente. Citei todas ou você tem mais? Não, só essas. As outras estão no forno aí. Estão no forno. Eu lembro que uma coisa que você fala, né, sobre o policial prender devidamente alguém. E uma polêmica que aconteceu recentemente foi quando o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou: a polícia prende mal. E é por isso que a justiça tem que soltar. Por que isso gerou tanta repercussão? Tanta celeuma, na verdade? É muito engraçado, né? É porque tudo no Brasil hoje vira fla-flu. Hoje a gente está contaminado por uma coisa que é grave, que é a bipolarização de qualquer tema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um eufemismo, né? Mas toda generalização ela é burra. Quando eu começo a generalizar os temas, e segurança pública é o tema do momento, e não é à toa, porque segurança pública, de fato, é a base de todos os direitos. Sem segurança pública eu não consigo prestar nenhum direito com qualidade. Mas o problema não é o que se fala, mas quem fala. Uhum. Então, se alguém de direita fala alguma coisa, a esquerda vai criticar sem ter a tranquilidade, né, para ver se tem alguma coisa que tem fundamento. E a recíproca também é verdadeira. Então, como o ministro Lewandowski, que de fato eu concordo com poucas coisas que ele diz, sim, e historicamente é um ministro que trabalha sob a perspectiva do garantismo hiperbólico, sim, e aí já é um detalhe, porque eu sou um cara garantista, mas não hiperbólico. Tá. Todo mundo vai criticar sem fazer a devida interpretação. Mas o ministro, eu gosto de estar sempre... sem exceção. Uhum. Mas boa parte do que o ministro falou, ele tem razão. Muitas das vezes a polícia prende mal. Me marcou porque eu já vi essa frase, só que por uma boca de alguém diferente, que tem uma visão totalmente diferente das coisas. Sim. E eu lembro que você já utilizou essa expressão, sim, sob uma outra clave, sobre um outro... Sim. A polícia, ela é o início do sistema persecutório criminal. Sim. Normalmente a polícia ostensiva, a polícia militar, polícia rodoviária, as guardas hoje são consideradas, sim, polícias. E a gente, durante esses anos, atuando na parte operacional e na parte acadêmica, a gente consegue identificar com muita clareza que se o sistema começar mal, a tendência é que termine mal. É aquilo que a gente aprende com a nossa mãe, com o nosso pai, sim, aquela coisa básica ali. Isso pode ser trazida com muita clareza para o sistema persecutório criminal, o que eu chamo, e é um dos livros, sistema jurídico policial. Por quê? Porque, sim, ele começa na polícia e termina na polícia passando pelo sistema de justiça. Ele começa na polícia ostensiva e termina lá na nossa polícia penal. Sim. E muitos casos, e é esse caso que eu tento atacar com o direito operacional, porque a gente reclama da lei, a gente reclama do político, a gente reclama do gestor, mas a gente muitas das vezes não olha para a nossa polícia. Sim. E a nossa polícia, de fato, ela tem pouco conhecimento jurídico. E ela precisa ampliar esse conhecimento jurídico, mas de forma direta, direcionada, né? E o direito operacional é isso. O direito operacional, eu pego todo o ordenamento jurídico,
vou peneirar o que serve e o que não serve para esse profissional que é o policial. Então, quando a gente olha algumas prisões, então a polícia ela atua ou na notícia crime ou na prisão em flagrante, de regra. E muitas das vezes a gente olha que elementos fundamentais da prisão em flagrante, eles não são devidamente positivados ou pautados pelo aquele policial. E essa fragilidade lá na frente, dentro do processo, com a ampla defesa do contraditório, ele vai ser combatido pela defesa. E isso faz parte do jogo. Sim, então, teorias como teoria do fruto da árvore envenenada, né, onde um policial ele acaba não atentando para que uma falha dele acaba contaminando o todo. Isso não é por culpa do judiciário, nem por culpa do sistema, mas sim por culpa do policial que eu preciso atuar. É muito mais fácil eu apontar para o outro do que eu observar meus próprios erros. E, de fato, a polícia erra e a gente precisa melhorar a formação jurídica da polícia. Então, o ministro, nesse ponto, ele está certo. E é muito interessante, só para não me alongar demais, eu apresentei o direito operacional lá no atual Ministério da Justiça como uma ferramenta. Eu coloquei o direito operacional à disposição do Ministério da Justiça e não querendo nada em troca. Eu falei, eu formo aqui instrutores, professores de direito operacional, não quero nada em troca, para a gente jogar isso para o Brasil inteiro, para a gente melhorar o início do processo, mas por enquanto nada aconteceu. Não, porque tem duas coisas aí a partir da fala, né, do ministro. Uma é que ele tem uma perspectiva, como você falou, de um garantismo hiperbólico, um garantismo penal hiperbólico, vem da tradição dele, da linha ideológica, por quem ele foi nomeado, no governo que está. Então, isso já pressupõe uma linha de crítica, né, das pessoas. Agora, sob um outro lado, quando você fala que a polícia prende mal, ou qualquer um fala, também isso significa que há um problema na formação ou há um problema no nosso arcabouço legal. Ou seja, é tão complexo e tão difícil para o policial que é uma cobrança, é um dilema. Você tem tantas restrições ou tem tantas dificuldades para uma boa atuação. Qual é o dilema? Os policiais são mal formados ou o arcabouço jurídico legal é muito complexo? Os dois. Os dois. A gente não pode ter uma visão míope e aí essa dicotomia, essa bipolaridade política, ela te caminha, ela te leva para essa questão. Eu preciso melhorar, de fato, a formação dos policiais para ontem, porque ele é o operador primário do direito e esse é o termo, né, melhor dizendo, que eu utilizo. Então é aquilo que eu falei, ele é o início. Só que muitas das vezes eu me preocupo muito com a formação da operacionalidade. Né? Eu passei praticamente a minha carreira inteira na operacionalidade, no enfrentamento a criminosos de alta periculosidade. E foi daí que surgiu o direito operacional. Por quê? Eu observava aquele policial do BOP extremamente capacitado, extremamente muito bem formado, referência mundial de enfrentamento em áreas conflagradas, principalmente urbanas. Mas na hora que ele tinha que atuar num outro campo do sistema jurídico policial, ele tinha dificuldade. Ou seja, aquele mesmo policial que vai na comunidade, prende o traficante, prende o miliciano da mais alta periculosidade debaixo de bala, na frente do juiz, na frente do advogado, na frente do promotor, ele não tinha a mesma desenvoltura. E por quê? Porque faltava conhecimento. Conceitos básicos do direito, do dia a dia, de prisão em flagrante, fases da prisão em flagrante, né? Busca domiciliar, busca pessoal, fundada a suspeita, fundada a razão, o policial ele não consegue desenvolver com muita clareza. Então essa fragilidade que o policial ali no início, dentro da sede de polícia judiciária, na delegacia, ele não tem clareza para deixar, né, a ocorrência, como eu digo em jargão policial, redonda, lá na frente, na fase processual, muitas das vezes anos depois, onde o policial já caiu no esquecimento, onde se envolveu em outras ocorrências similares, é o que a defesa vai utilizar para absolver o cliente. Então, assim, primeiro ponto é que as nossas leis são ridículas. O termo é esse, são ridículas. Principalmente no campo da pretensão punitiva estatal. São ridículas, é uma baixaria. Né? Historicamente, a gente conversou disso, eu só tive abrandamento de todas as questões penais no Brasil. Ponto. Né? Progressão de regime,
ECA, penal, lei de menor potencial ofensivo. Historicamente, eu só tenho isso no Brasil. Enquanto eu diminuo o poder punitivo do Estado, a criminalidade avança. Então, isso é óbvio e notório que a gente precisa mexer. Mas eu, como policial, eu não tenho como mexer nisso. Claro. A única coisa que eu posso fazer é melhorar a formação. E a melhoria da formação passa por objetividade. E eu te dou um exemplo muito claro disso. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recentemente alterou a sua forma de ingresso para os cadetes. Antigamente, eu quando fui cadete, o concurso era da UERJ, você lembra bem disso, 2º grau, formação de 3 anos. Teve uma mudança seguindo a máxima do Brasil, vamos trazer já os cadetes formados em direito. E foi um erro. Por quê? E eu mudei minha opinião. Eu era a favor, eu sou contra. Porque eu vou partir do pressuposto de que eles conhecem direito, mas não conhecem. Porque o direito que o oficial da Polícia Militar precisa saber não é o direito formal, ele precisa saber o direito operacional. E eu dou o exemplo do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal tem mais de 800 artigos. Mas o que interessa para esse profissional são 30. Inquérito policial, prisão em flagrante, provas e uso da força. Acabou, não precisa saber de mais nada. O oficial da PM não precisa saber de recurso. E a faculdade de Direito, ela te forma para ser advogado, ela não te forma para ser oficial da Polícia Militar. Então eu preciso muito melhor, para ser um profissional melhor, dominar esses 30 artigos do que saber todos. Então assim, a formação precisa mudar. E não só a formação, Ramiro. A formação e a manutenção. Porque hoje o meu policial, ele normalmente tem a formação e nunca mais volta a estudar. Numa profissão extremamente complexa. Então, qual é o segredo do Bob? Por que o Bob se tornou essa referência? Porque lá a instrução é prioridade. Perfeito. Eu preciso trabalhar a instrução constantemente. Nós que somos professores, se a gente não estudar todo dia, ainda mais na era da informação, a gente vai ficar obsoleto, a gente vai ser engolido pelo fluxo de informação. Então, na polícia, o raciocínio tem que ser o mesmo. O policial tem que treinar e estudar todos os dias. Basicamente, o direito operacional, e é o que você faz na sua obra, é uma interpretação do arcabouço legal para a atividade policial. Você interpreta, pelo menos é o que eu lendo teu livro, dá para entender o que você fala. Eu interpreto com uma cabeça de policial, pensando a operação, pensando a ação, e dentro daquilo que é calibrando para aquilo que é importante para a atividade. E junção de teoria e prática. Porque o que você observa hoje, principalmente, nós temos um sistema desconectado. Nós temos um policial que vive uma realidade muito dura na ponta, aplicando o direito em umas condições totalmente adversas, com risco de vida e tomando decisão com escassez de tempo. E nós temos um judiciário que parece que julga para a Suíça. Nós temos um legislativo, principalmente federal, parece que está propondo leis para a Noruega, enquanto nós temos civilidade de país africano. Então, essa desconexão do sistema ela é extremamente nociva. Principalmente para quem está na ponta. E quem está na ponta? O policial e a sociedade do dia a dia. Então, essa junção de teoria e prática ela é fundamental. Porque quando você vai ver a teoria e a doutrina do direito, ela fica muito no campo das ideias. Então, se você perceber o direito operacional, é o seguinte, é um conceito jurídico e um caso concreto. É um conceito jurídico e um caso concreto. Então, você precisa fazer essa junção e é um direito prático do dia a dia. É isso que a gente precisa trazer. A gente precisa jogar com a realidade nua e crua. E a ideia, a base do direito operacional é essa. Não, e o que você faz foi algo que eu acho que muito único no sentido de calibrar esse cabedal de leis e normativas para a atividade policial. Porque quando você estava falando ali do ingresso dos cadetes, eu lembro que eu fiquei uns 6, 7 anos no Tecnólogo em Segurança Pública da UF, e aquele programa, por um momento, na administração do comandante Ibis, tentou-se colocar essa formação como requisito para o ingresso. Tá? É claro que todo mundo que estava envolvido era favorável. Depois eu percebi, na verdade eu já percebia, eu era quase que não posso dizer um infiltrado, mas eu pensava diferente dos meus colegas.
Gradativamente isso foi percebendo, quando essas tensões políticas foram aparecendo, isso ficou mais claro, né, em períodos eleitorais e tal. Não porque eu me expunha, mas porque era... Eu lembro uma secretária falou, me disseram numa reunião que você voltaria no Bolsonaro. Caramba, essas coisas, né? Bom, o fato é que havia um argumento interessante por parte, né, de quem formulou o curso, que é o professor Roberto Cândido de Lima, que também eu não concordo ideologicamente com várias questões, mas tem uma obra, enfim, é um sujeito respeitado. Que era o seguinte, a formação jurídica em direito não corresponde à realidade policial. Ele falava exatamente o que você falou. O problema é que o que eles traziam também não era para a realidade policial. Sim. Porque era uma carga acadêmica, sociológica, que tinha as suas pertinências, porém levava por um outro campo, sobretudo num ponto de vista ideológico. Eu via isso porque, na realidade, os colegas ficavam... A gente viajava para dar aula, ficava malhando o pau em cima de policial. Mas, você não gosta desses caras, porque você dá aula para eles. Você tem que gostar dos caras. Sim. Não, você gosta, eles gostam de vocês, mas esses caras são matadores, são bandidos, não sei o quê. Pô, como assim? Então, por isso que eu acho que é interessante o que você faz. Você conseguiu agregar algo, né, de um conhecimento jurídico com esse conhecimento prático. E essa linha aí... E eu até ia te perguntar se você procurou outras referências, outros mestres. Quem fez melhor direito operacional no Brasil, ou mesmo uma referência estrangeira? O que você já leu assim, de importante? Pô, é dentro dessa chave aqui para... Cara, eu sou um cara que não acredito nessa divisão política de direita e esquerda. Para mim é tudo a mesma coisa. Sim. Né? São lados de um e mudou muito ao longo do tempo. Se você buscar lá na Revolução Francesa, né, Jacobino, Gerundino, esquece, isso já não existe mais. Porque dependendo da pauta, votam juntos. Né? Então a nossa classe política, sinceramente, a gente precisa fazer uma renovação total. Né? A gente precisa, de fato... trazer para a realidade. Trazer para a realidade. E assim... Eu estou escrevendo uma obra agora que eu tenho estudado muito política, sabe? E não tenho a menor pretensão de concorrer a cargo. Eu acho que eu tenho ainda uma longa jornada. Sim. Eu sou um recruta dentro da Polícia Militar, eu preciso tentar colaborar dentro da profissão que eu escolhi, que é policial militar e professor. Eu acho que, como professor, a efetividade é gigantesca. Mas eu estudo muito política, porque eu acho que é com a política que a gente vai resolver os maiores problemas da sociedade. E aí, eu estou começando a escrever uma obra chamada Prioritarismo, ou seja, eu acho que, como na vida, né, a gente prioriza as coisas, na política a gente também tem que começar a priorizar. Né? Eu gosto de dar o exemplo do que foi votado agora na semana passada e pouca gente deu a atenção devida. Né? Todo mundo sabe qual a escalação da seleção brasileira e isso faz parte de um processo ideológico grave. Todo mundo sabe quem é a novela, o Big Brother, o atriz e o ator que fez não sei o que e tal, mas ninguém sabe o orçamento, né, do país. Que você investe mais em fundão eleitoral do que em saneamento básico, você investe mais em propaganda do que em segurança pública. Então, o problema começa aí. Mas aí a gente ia ficar aqui 6 horas falando disso. Mas as referências são as mais diversas e variadas possíveis. Eu perguntei mais no sentido intelectual mesmo. Né? Não, então, porque eu acho que uma característica da atividade policial é a versatilidade. Sim. Então eu aprendo com Jaqueline Muniz e Rogério Greco. Sim, perfeito. Né? Eu aprendo com Cante de Lima e Marcelo Rocha Monteiro. Né? Porque eu acho que essa é uma característica da atividade policial. Eu aprendi isso no dia a dia. Sim. Eu, de manhã, eu tava revirando chiqueiro de porco dentro de favela para procurar fuzil, e à tarde eu tava de túnica no Conselho de Justiça absolvendo e condenando meus pares como juiz militar. Então, essa versatilidade é muito importante eu trabalhar no policial. O mesmo policial que atravessa a senhora na rua, e isso tem que ser feito, porque isso é uma função fundamental, o meu cliente não é só o criminoso, também é o criminoso, é o policial que vai trocar tiro em inferioridade numérica e inferioridade bélica. Então, olha a riqueza dessa profissão, né? Total. E foi isso que me chamou a atenção na atividade policial militar.
Porque você, nas outras funções, você é especialista. E o policial militar, ele é especialista em tudo. Ele tá fazendo um parto de manhã e tá prendendo um estuprador à noite. Então, por isso que você tem que ter essa cabeça aberta para você aprender de diversas fontes. E nessa matéria teórica, hoje, por exemplo, eu leio muito mais o que eu não gosto do que eu gosto. Claro. Entendeu? Eu tô lendo George Orwell, né? Tô lendo Revolução dos Bichos, daqui a pouco eu tô lendo Karl Marx, porque eu preciso entender o que esses caras estão pensando. Claro, e eu tiro proveito de tudo, né? Sim. Fazendo o devido filtro. E hoje, nesse desmonte da educação brasileira, é exatamente para que a população e a grande massa não consiga fazer esse filtro. Porque politicamente eu vou tirar coisas produtivas da esquerda, de que normalmente eu não concordo, como Marcelo Freixo, dizendo que, de fato, a iluminação pública ela é um dos fomentos da segurança pública, né? Mas eu consigo tirar do Marcelo Freixo, que eu discordo de muita coisa que ele fala, mas nisso ele tá certo. Claro, claro. E eu vou discordar de um outro político de direita que tá falando um monte de besteira, pô. Sim. Então, assim, mas isso só se faz como, Ramiro? Com senso crítico, com conhecimento, com nível de instrução que a gente cada vez mais tira, principalmente da população mais pobre, para que ela não consiga fazer isso e eu começo a perpetuar certos gestores no poder. Política é uma coisa engraçada, só para resumir aqui. Política é uma coisa engraçada. Todo mundo reclama, mas todo mundo vota sempre nas mesmas pessoas. É um paradoxo interessante. Pois é. E na verdade, o que você fala aí é um distanciamento de uma busca pela verdade mesmo, pelo sensato. Há um bloco que se criou, para a esquerda, para a direita, independente dos lados, que chama-se ideologia. É isso. Então, os ismos, eles pressionam de uma maneira que você é obrigado a escolher certos lados que... Mas peraí, qual é a sensatez disso? Porque tanto o socialismo é um ismo, como o conservadorismo é um ismo. Fascismo. Nacionalismo, fascismo, Isso. comunismo. Então, há um problema, né? Sábado eu dei uma conferência e eu utilizei uma das frases do Alexander Solzhenitsyn, que é um desses que sofreram assim, horrores, né, na União Soviética, foi um defecto. E uma frase que ele tinha assim: saiamos das ideologias. Perfeito. O problema é a ideologia, porque quando ele vai para os Estados Unidos, ele encontra o seguinte: mas peraí, isso aqui também tem problema. Sim. É uma outra chave, Sim. mas tem um problema também grave e vai gerar repercussões graves. Então, acho que o fio aí da meada é esse reencontro com o que é sensato, com o que é, né, numa outra forma de dizer, o que eu falava, né, no sábado era um reencontro com o direito natural, com a busca natural. Porque aí, se você apresentar de forma crua para um e para outro, você vai... Ambos, se bobear, se tiverem sensatos, vão encontrar o mesmo objetivo. Mas, voltando, né, ao que a gente estava conversando, uma coisa que você fala é que a boa operacionalidade para o policial, ela só é boa se houver uma boa gestão administrativa, né? Então, você falando do case do BOP, é um reflexo disso. O que uma polícia precisa ter para essa boa gestão administrativa e dar um bom respaldo ao policial? O BOP, de fato, é um case de sucesso que a gente precisa estar olhando. Não só o BOP, mas nós temos outras unidades que se tornaram referência. Mas o que mais aparece, de fato, é a questão operacional. Por quê? Porque é o que tem mais apelo. Mas o BOP, a virada de página do BOP foi a reestruturação administrativa. Nós tivemos um comandante lá, e, na minha opinião, assim, era um cara muito completo, e eu aprendi muito com ele, Coronel Alberto Pinheiro Neto. Ele foi comandante geral. Quando foi chefe de Estado-Maior. Você lembra do período? Eu cheguei no BOP em 2007 e ele era o comandante. Um cara muito... E o Coronel Pinheiro Neto, ele era um estudioso também e conseguiu conciliar muito bem essa questão prática e teórica, né? Mas antes tinha tido uma virada no BOP no período daquela caça. Eu lembrei agora disso, que eu estava em Nova Friburgo no fim de semana. Sim. Dos irmãos Necrófilo lá atrás, né? Porque foi um momento de virada também. Lógico. Não, assim, ninguém faz nada sozinho, né, Ramiro? A gente tem que ter essa consciência, né? O BOP, ele
desde lá do coronel Amêndola, que foi quem idealizou, todos contribuíram para colocar ali. Eu gosto de dizer que o BOPE ele é muito interessante por ele ter uma formação muito bem estruturada. Você não acontece o que acontece muitas das vezes na polícia militar e na política, que é avanços e retrocessos. Tá. Porque muda o gestor, e aí o primeiro ato do gestor é destruir tudo o que o antecessor fez. Política isso é muito comum e na polícia militar isso acontece também. No BOPE não, porque no BOPE o atual comandante já sabe quem é o próximo. Tá. E já sabem quem é o próximo, e todos eles tiveram uma formação idêntica, então não tem que inventar nada, você só vai dar continuidade. É lógico que você vai dar ali a sua linha de comando, mas você vai dar continuidade no processo. Então é por isso que a unidade está muito à frente, né? E muito por essa questão administrativa. E uma frase que o Coronel Pinheiro Neto falou, e me chamou muito a atenção, e eu lá, recruta lá, né, tenente lá, muito imaturo ainda, foi o seguinte: eu tenho a melhor tropa do mundo, mas eu não tenho a melhor logística. Tá. Eu não tenho a melhor estrutura. Então, se eu der a melhor estrutura para a melhor tropa, eu vou. E, de fato, foi ali que foi criada a seção de projetos. Né? Ou seja, como você vai ter dentro de uma polícia militar uma seção de projetos. Ou seja, alguém pensando o que é melhor. Porque a polícia, muitas das vezes, ela tem um grande erro, e hoje na secretaria eu vendo a coisa de fora, que é misturar quem executa com quem pensa. Tá. Às vezes você só executa e não tem ninguém pensando a instituição, né? Porque é tanto problema que o gestor máximo da corporação e o staff dele, que deveriam estar pensando estrategicamente, principalmente estruturalmente, a médio e longo prazo, ele entra dentro do problema, porque assim, ele tem que executar, porque é muito problema. Sim. Isso é um erro, né? As Forças Armadas ela tem uma estrutura mais... Tem menos problema também, né? Claro. Mas as Forças Armadas elas têm uma estrutura muito definida. Então, os gestores eles estão pensando isso a corporação. Isso é mais organizacional ou pela falta de pessoal? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Tá. Um pouco de cada coisa. Então, o BOPE, ele começou a pensar a instituição. Né? Não é só a ponta do fuzil. Se eu ficar só na ponta do fuzil, esse camarada ele não vai ser efetivo. Porque ele tem arma velha, ele não tem munição, ele não tem um rancho decente, ele não tem um local de descanso, ele não tem um treinamento adequado. Sim, então eu preciso pensar essa estrutura. E o Coronel Pinheiro Neto ele teve essa visão. Falou, não, peraí, eu vou ter que dar um freio de arrumação aqui para dar as melhores condições. Então criou a seção de projetos. Ele começou a entender, né, junto com a equipe, que a guerra não era só bélica, a guerra era jurídica e informacional também. Então, a seção de comunicação social do BOPE, ela deixou de ser uma seção voltada para o público interno, para lidar com questões de aniversário, de tal, para pensar estrategicamente a comunicação. Daí foi criada a seção de comunicação social, sim, onde redes sociais, ferramentas de guerra informacional foram potencializadas. E aí a unidade começou a pensar isso de uma maneira mais estratégica. E assim a gente precisa avançar. Então, adquiriu-se o melhor blindado, adquiriu-se o melhor fuzil, adquiriu-se a melhor pistola, adquiriu-se reformou todas as estruturas, porque o policial, para ele combater, ele precisa ter um descanso, uma alimentação adequada. Começou-se a pensar em parceria público-privada para recursos extraordinários. Olha o avanço que isso deu. Isso eu estou falando em polícia. E isso são reformas o quê? Administrativas e estruturais. Então, hoje, né, eu tenho que entender que o combate lá na ponta é importante, sim, mas eu preciso que ele seja mais efetivo. E aí eu posso levar isso para o nível policial, para o nível legislativo, para o nível judicial, dentro do sistema como um todo. Então, assim, é isso que eu preciso discutir. Eu posso fazer mais com menos. A gente tem um lema lá no BOPE muito interessante, eu vi isso na prática, que é 1 por querer faz mais do que 1000 por fazer. Ótimo, fantástico. E aí eu dou o exemplo das UPPs. O policial do BOPE, pelo nível de treinamento, e aí qualquer policial, se você der treinamento, e eu depois me lembro de dar o exemplo do batalhão de choque, que foi por onde eu passei depois, ele com treinamento, ele tem muito mais rendimento. Então, na época das UPPs, a gente ocupava comunidades com 30 homens. E o policial do BOPE, ele conseguia entender o seguinte, versatilidade, mais uma vez, guerra, troca de tiro com traficantes e milicianos. Acabou esse momento, o criminoso retraiu, é paz. E aí eu tenho que usar outras ferramentas
de guerra informacional, trazer a população para o meu lado, policiamento comunitário. Então, o mesmo policial que combatia era o policial que empregava técnicas de policiamento comunitário. E quando o BOPE saía, entrava o PP com 300 homens, os problemas começavam. Por quê? Porque aquele policial que tem total capacidade. Não estava treinado. Não estava treinado naquele mesmo nível. Então, olha a importância, sim, cara. Sim. Eu sempre digo o seguinte, eu discuto isso muito com o secretário Vitor, né? Sim. Que hoje eu tô lá com ele. O problema da polícia não é efetivo, é efetividade. Se eu der efetividade para a força policial, e essa efetividade passa por treinamento, mas passa por gestão, passa por sistema, eu vou prestar um serviço de mais qualidade. A gente percebe isso no respaldo, como você falou, né, social da instituição. Porque não à toa, você deve até ter casos desse, eu imagino, de policiais do BOPE que são chamados para dar palestra em empresa, sobre gestão, porque é um case sim, que alguém, um empresário pode ver. Como é que é esse negócio? Né? Claro, teve um grande impulso, né, em relação ao filme, à cinematografia, sim. Isso contribui, mas há um respaldo, porque essa parte da efetividade é um dilema no estado inteiro. Eu lembro de um amigo que foi diretor de empresas grandes, ele foi CEO de uma empresa de siderurgia na Bélgica e ele teve um cargo no estado, né? E ele comentava assim, olha, eu tenho um servidor aqui que não seriam meus estagiários em qualquer uma das empresas que eu passei, tanto daqui do Brasil quanto fora, porque é impressionante às vezes a falta de efetividade, né? E muito por treinamento, falta de treinamento. Não é que as pessoas são burras essencialmente, algumas até são, mas você precisa treinar certas habilidades. Especialmente se a pessoa tem caráter, tem, né, aquela frase, contrate caráter, treine habilidade. Então vai treinando. Sim. Treina, você consegue encontrar o melhor de cada um ali, o objetivo. Mas fundamentalmente eu acho que tem essa marca que é muito forte e aí vai trazendo, né? É um ciclo. Sim. Você vai melhorando e vai tornando. Agora, uma coisa assim bem geral, né? Uma pergunta que é básica. O militarismo ajuda nessa organização? E nesse sentido ele deveria ajudar na organização da polícia como um todo. Sim. Ou seja, idealmente deveria ser a melhor forma de organizar um grupo para uma determinada atividade, né? Ao mesmo tempo, há um contraste assim, de um olhar civil. Mas como é que pode? A sociedade civil, por que a polícia é militar? Sim. Você se depara com esse tipo de conflito aí? Como é que você olha isso? Isso é um dilema, cara. Isso é um dilema para mim, na minha vida, porque eu sou militar. Sim. Eu sou aquele cara na minha vida do dia a dia militar. Eu tenho hora para tudo, gosto da questão da disciplina, acredito que é a disciplina principal característica para se alcançar o sucesso nas coisas. Sim. Prego isso dentro de casa, né? E isso é muito importante. Mas a estrutura militar, ela nada mais é do que uma estrutura administrativa, muito prática, que como tudo na vida tem pontos positivos e negativos, e aí é aquilo, o bom gestor ele tem que saber explorar essa questão de uma maneira mais eficiente. Se tem um discurso que é vazio na segurança pública, é de que a desmilitarização da polícia resolveria os problemas. Esse é o discurso mais vazio que nós temos. Por uma questão muito simples. Se o militarismo não fosse eficiente, nós não teríamos polícias militares boas no mundo. Ponto. Certo. Né? Ponto. O que, por um outro lado, não invalida o debate se o militarismo é a melhor estrutura militar para a segurança pública. Isso não invalida o debate. O que eu não posso, e aí eu acho que é raso ou oportunista, dizer para a sociedade de que desmilitariza e resolve. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a polícia militar ela tem boas características, né, administrativamente falando, que você precisa explorar. São Paulo, por exemplo, que na minha opinião geral, em características gerais, é a melhor polícia do Brasil. Ela conseguiu pegar lados bons, né, do militarismo e realçar e abrir mão de outras questões. Então, lados bons. A polícia de São Paulo é muito pragmática. Ela escreve muito.
ela tem protocolo para tudo. Isso é uma característica do militarismo que a Polícia Militar de São Paulo ressaltou. Por um outro lado, né, aquela questão rígida, né, da hierarquia, da disciplina, principalmente dentro dos postos, né, e graduações, na atividade policial você tem que flexibilizar. Que nas Forças Armadas é muito comum, o soldado não se dirige ao coronel, né, o cabo só fala com o sargento, oficiais e praças. Isso não funciona, porque se tem uma coisa da atividade policial é o dinamismo. Então, preciso ser dinâmico. As operações especiais, elas têm uma característica onde a hierarquia ela é achatada. Né? Ela é achatada, ou seja, o treinamento do coronel operações especiais é o mesmo do soldado, só bota um número na testa e o treinamento é igual. Mas por quê? Porque no teatro de operações, o tiro, a bala é igual para todo mundo. O mesmo tiro que estão dando em mim, estão dando no soldado. Então eu preciso de uma... Sim. Então assim, eu tenho como flexibilizar isso, eu preciso ser inteligente, né, para flexibilizar isso. Então assim, eu posso ter uma polícia militar? Posso. Eu posso ter uma polícia militarizada, o que é diferente. Se o militarismo fosse ruim, né, eu não teria polícias militarizadas, mesmo não sendo militar. A Colômbia é um exemplo. Mesmo eu tive seu lá. Nome militar. Exatamente. Países, você tem PRF, PF, Forças Especiais do mundo inteiro, sim, mesmo civis, como o CORE, como o COT da Polícia Federal, não são militares, mas são militarizados. Por quê? Porque eles se apropriam de conceitos do militarismo para tocar administrativamente. Então, assim, tem vários fatores positivos e negativos. Quer ver um exemplo interessante? O militarismo, né, ele sempre tem algo a mais, né? Como conceito, como necessidade de serviço. Eu me lembro naquela operação de 2010, operação de 2010 do Alemão, lembra aquela operação? Sim, sim. A minha equipe, ela foi a segunda a chegar no terreno. Na minha equipe, ela foi dar apoio a uma equipe que já estava lá numa situação bem complexa. Nós chegamos na comunidade na quarta-feira. No complexo, começou na Chatuba, passou para Vila Cruzeiro, depois foi para o Alemão. Nós saímos da favela na sexta. Nós operamos praticamente 72 horas ininterruptamente. Eu desconfio se fosse uma força civil, conseguiria executar essa missão. Sim. E simplesmente o comandante deu a ordem e falou: novo, necessidade de serviço, vai ter que permanecer no terreno. Então essa estrutura militarizada, ela é muito boa por essa questão. Isso é um ponto positivo. Negativamente, eu estar aqui falando, né, a liberdade de expressão do militar, ela é mitigada. É por isso que eu sempre deixo claro que quem está aqui falando é o professor Leonardo Novo. Certo. Não é isso? Porque o major, ele tem uma série de limitações, né, até legais e que são às vezes até importantes, porque o militar também não pode chegar aqui e estar falando. Até pela proteção institucional. Exatamente. Agora não significa que ele pode cometer crime. Sim. Porque tem uma série de crimes do militar que está ligado à liberdade de expressão. Eu não posso chegar aqui e sair criticando meu superior, porque senão eu vou atentar contra os princípios basilares do militarismo, que é a hierarquia e disciplina. Então, assim, eu tenho que ponderar essas questões. Então, como tudo na vida, o militarismo ele tem pontos positivos e negativos e eu tenho que saber explorar ou mitigar cada um deles. Bom, perfeito, perfeito. Não, essa é uma pergunta recorrente porque passa pela todos os impulsos em relação à transformação das polícias. Eu acho que esse debate é válido, mas a gente tem coisas mais importantes para resolver antes. Com certeza. Não, e a sua resposta é fundamental. Porque, na verdade, a ideia do militarismo é uma forma de organização das coisas. E historicamente, a forma de se organizar, muitas vezes, ela tem essa índole militar, inclusive quando você pega a história religiosa. Fundamentalmente... Os militares surgiram daí, né? Exatamente, fundamentalmente. Todas as religiões é uma luta. É uma luta. A própria luta pela salvação cristã é uma luta. Não à toa, por exemplo, né, o principal instrumento de retiro católico são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Santo Inácio era um combatente. Sim. Então ele transforma o combate físico num combate espiritual. Mas é uma coisa militar, na verdade. Toda forma de... E a proposta nossa origem, né? Ordens dos Cavaleiros de Cristo, né? Exatamente. Os Templários, e vem daí. Só pra gente deixar um negócio muito claro aqui,
e eu gosto de dar esse exemplo, que eu acho que é até um exemplo que eu nunca falei em podcast nenhum. Uma vez muita gente fala do militarismo com uma perspectiva não de disciplina, mas de rigor, né? E é muito interessante isso. Uma vez eu dando um exemplo, dando uma palestra numa multinacional, você está falando questão de palestra, né? Sim. Eu estava dando uma palestra numa multinacional de cimento, falando sobre essas questões de liderança e por aí vai. E eu dei o exemplo dizendo o seguinte, dependendo, há instituições civis muito mais rigorosas do que a minha, que é militar. Total. E aí, teve um exemplo interessante, foi o seguinte, eles estavam fazendo a semana de proteção do trabalhador e um dos trabalhadores chegou na empresa pilotando a motocicleta sem capacete. Punição do trabalhador. Demissão por justa causa. Pronto. Se um policial meu é pego pilotando uma motocicleta sem capacete, ele não vai ser demitido. Sim. Quem é mais rigorosa? A multinacional ou a polícia militar? Pois então. Então, essa perspectiva de rigor, disciplina, ela, como tudo na vida, ela é subjetiva. Ela é subjetiva. E um outro exemplo interessante, e aí essa discussão ela é muito ampla para a gente que é professor, os colégios militares. Sim. Tem resultados surpreendentes. E eu vi uma experiência muito interessante, eu fui dar uma palestra para os policiais do 36, e é muito bacana que me chamam para dar aula, eu dou meu jeito e vou, gratuitamente, para policiais. Sim. Para policiais. Né? Então eu fui para Pádua, né? Longe pra caramba, dar um curso de direito operacional para os policiais lá. Legal. Às vezes, institucionalmente, eu não consigo dar aula na polícia. Tento, mas não consigo. Na minha instituição. Mas palestras, eu sempre que os comandantes me chamam, dentro e fora do Rio de Janeiro, eu me viro e vou. Que eu acho que é uma maneira que eu tenho de colaborar. Não adianta eu fazer o livro, dar aula recebendo como professor. Não, você atinge várias camadas. Né? Então... E aí, numa dessas aulas, eu fui conhecer um colégio militar que tinha em Pádua. E o professor, o diretor era civil. E foi muito interessante o que ele me narrou, que ele falou o seguinte, quando começaram a vir com essa história de colégio militar aqui, eu refutei imediatamente. Contaminado pela... Ideologia. Não, isso não pode, isso é ruim, pá, beleza. E teve uma Olimpíada das escolas da região. E eu fui, na época eu não estava aqui, eu era subsecretário e tal. E quando acabou as Olimpíadas, somente um pedaço da arquibancada estava limpa. O restante tudo sujo. E eu perguntei se só tinham limpado ali. E falaram, não tinham limpado ali. Tinham sujado, mas a consciência, né, daquelas crianças, que além do conteúdo teórico, elas também são ensinadas a conceitos básicos de civilidade, elas recolheram todos os lixos. Que escola era? A militar. Dali ele começou a se aprofundar sobre o tema e ele viu que de fato tinha um valor. E aí ele, anos depois, ele foi ser o diretor dessa escola, e foi ali que eu conhecia, e ele falou assim, hoje eu sou um defensor claro, né, ter esse conceito de ensino. Então assim, eu acho que eu sou um democrata, eu acredito muito na livre expressão e na diversidade. Porque eu não posso dar a opção do pai colocar o filho na escola religiosa, na escola militar e tal. Por que se combate tanto isso? Se é um negócio que mais do que provado funciona. E isso, na verdade, foi vencido nas pesquisas que apareceram nas últimas eleições, em 2024. Porque quando há uma mudança do governo federal, uma das crises ideológicas assim, que impactam em política pública foi as escolas cívico-militares, que era uma bandeira do governo federal anterior ao atual. Aí eles não mantêm o programa. E é uma dessas coisas infelizes que acontecem nas transições políticas, ao invés de você manter. Sim. Só que isso pagou um preço nas eleições municipais, porque os municípios que mantiveram foram cases de sucesso. Sim. Tanto que, porque quando você responde a certos, como esse professor que você mencionou, esse diretor, ou, por exemplo, resolveu um dos maiores dilemas da educação brasileira, que é a violência em escola. Sim. A professora pode ter votado no PT a vida inteira, mas se resolve esse problema, ela é capaz de flexibilizar. Porque é tão
real, ou se o próprio partido em questão mudar a posição, amaina certas críticas, porque é sensato. Por exemplo, este governo fez algo que deveria ter sido feito há muito tempo, e foi correto: acabar com o celular na escola. Mas é claro que cria uma crise tremenda de aprendizado, de concentração. É algo bom, não pode ser você esquerda ou direita. É algo sensato. Então, esse exemplo da escola cívico-militar foi um caso disso que apareceu nas eleições. Assim, era difícil refutar. Né? Você dizer, não vou mais fazer, porque virou case de sucesso. Sim. Virou case justamente por esse lado, né, da causa, digamos assim, militar. E militar no sentido de organização. Não é que todo mundo ia ficar marchando, saindo de casa e ia voltar para casa marchando, mas justamente por um senso de organização. Mas aí volta naquela questão que eu te falei. A base do militarismo é a hierarquia e disciplina. E dentro da sala de aula, o coronel, o general, o professor. E não tem nenhum tipo de questionamento em relação a isso. E para que você tenha qualquer tipo de avanço e aprendizado, você tem que ter disciplina. Então, assim, às vezes, a gente está chegando numa cultura ideológica tão destrutiva que o óbvio precisa ser dito. Não, e muitas vezes isso apareceu na história brasileira como algo salvífico, de salvação. A própria presença dos militares, eu digo Forças Armadas, na política brasileira, tinha um pouco isso. Um dos grandes formuladores foi o general Góes Monteiro. Sim. Ele viu o seguinte: é uma população muito invertebrada, muito múltipla. O Brasil é um dos países mais complexos do mundo, extremamente heterogêneo. Tem que dar coluna. Então ele apontava o militarismo como uma coluna. Às vezes isso tem um certo exagero. Você entra demais muita sede ao pote. Mas tinha um certo sentido nesse sentido. Um porquê nesse sentido. Muitas vezes o outro lado critica e retira todos os sensos de organização de uma civilização, porque a gente tem problemas civilizacionais. E quando a gente pega outros exemplos civilizatórios, quiçá há mais militarismo do que quando é um nome militar. Por exemplo, isso que você falou historicamente, né, da relação de superior com inferior. Você pega na universidade francesa, professor é professor, você quase não encosta, tem uma distância. Na Salamanca, meu amigo. É uma distância. Sim. Uma das obras, eu lembro que eu morei um tempo na França, que foi um sucesso editorial, era um livro sobre uma francesa que ela relatava como é que era a vida num mundo corporativo japonês. Era uma coisa assim, de um rigor que o francês não aguentava. Sim. E tudo isso a gente não está falando de militarismo, a gente está falando de organização civilizacional. Sim, exatamente, perfeito. Então, eu acho que você coloca, e né, a gente está colocando aqui, há contribuições, sobretudo diante do caos que a gente tem. Claro. Há contribuições a serem absorvidas. E as pessoas gostam disso. Como parte do sucesso, parte dos memes que até hoje tem em relação ao filme do Tropa de Elite, tem a ver com isso. Claro. Então, assim, né? Enfim, aqueles bordões que se utilizam que até hoje, volta em mim, aparecem por vai se aprumar ou não, vai se organizar ou não, enfim. Mas queria entrar numa outra coisa também que é bem, bem interessante, né, das suas falas, enfim, como você se posiciona. Um orgulho mesmo de ser policial, uma forma bonita assim de a gente ver. E eu acho que você já falou em algum momento como algumas pessoas se deparam com você, a formação, o cara é professor, escreve, é combatente e tal. Você nunca pensou em fazer outro concurso? E isso é muito bonito. Eu lembro quando eu comento sobre essas coisas, eu falo do caso não sei se você conhece essa história, do jardineiro que fez Versalhes, que é considerado um dos jardins mais espetaculares da história. E o rei à época, o Luís XV, olhou aquilo e falou: isso é maravilhoso, você não deve ser apenas um jardineiro, você vai ser um nobre. Ele falou assim: muito obrigado, não quero, porque eu vou ser mais um nobre, e eu sou um jardineiro e eu sou muito bem reconhecido por isso, eu vou ser o melhor jardineiro. Então ele recusou o título de nobre, que ia ser, você é mais um, tem vários nobres, mas porque o meu caráter, a minha vocação é ser jardineiro. Isso ficou assim marcado como um exemplo de alguém que essa é a minha farda, e isso é o que eu tenho orgulho, e não é apenas uma aparência, é algo... Então,
Isso parte de uma situação muito ruim da nossa cultura, né? Da cultura latina, né? Brasileira, de você colocar hierarquia dentro de profissão. Assim, isso é muito ruim. E eu estive nos Estados Unidos agora recentemente e estudando na Europa. Sim. Lá isso não existe. Né? Lá a profissão é profissão, o que é digno é trabalhar. Sim. Né? E aí a cultura americana, que eu tenho algumas ressalvas em relação à cultura americana, mas a gente tem que buscar o que é bom. Claro. Então a cultura americana, ela dá oportunidade para todo mundo. Então assim, cara, você vai ser jardineiro, tu não vai ser menor do que o policial, do que o médico, do que o engenheiro, e você como jardineiro pode ganhar mais do que todos eles. Basta você se dedicar e trabalhar, ponto. Aqui a gente começa a criar essa hierarquia e essas classes privilegiadas, né? Eu acho que isso é muito ruim. E privilegiada não só financeiramente, mas também culturalmente. Isso vai alienando, né? Você tem camadas que vivem... Isso que você falou, o sujeito legisla como se estivesse na Noruega, é porque muitas vezes ele vive como se estivesse na Noruega. Eu terminei de ler um livro agora e recomendo, chamado O País dos Privilégios. É do Caraza, é um jornalista. Cara, é sensacional. Aquilo ali deveria ser um livro obrigatório e eu vou fazer um vídeo comentando o livro, dando os devidos créditos, né, pro autor. E ele fala, cara, é um absurdo isso, cara, o que acontece no Brasil e ninguém se atenta, né? Você tem classes que ganham muito, que trabalham menos, descansam mais, né? E você acaba criando E é muito ruim, porque quanto mais privilégio, quanto mais poder de barganha econômico e político eu tenho, mais privilégios eu tenho, e você cria esse abismo que tem na sociedade brasileira e ninguém para falar nisso. Então, assim, eu, cara, sempre quis ser policial. A partir do momento que eu tive maturidade para definir isso. Eu poderia ter feito medicina, pô, e não fiz. Eu abri mão para fazer policial, e policial operacional, ou seja, aquele que está na rua ali no dia a dia, né, no contato. E aconteceu uma coisa muito interessante, depois que eu tomei alguma projeção e fui fazer, né, as minhas pós-graduações, escrever e tal. E uma vez eu escutei de uma magistrada, e ela falou assim para mim: mas, professor, pô, o senhor é tão inteligente, o senhor, né, fala tão bem, o senhor, né, tem tanto conhecimento, por que o senhor quis ser PM? Olha que interessante, né? Eu parei e falei assim, porque para mim é a melhor profissão de todas. Porque quando todos estão correndo do problema, eu corro pro problema. Sim. Né? E ela ficou aquilo na cabeça e tal, e era um curso que a gente estava fazendo junto, e no dia seguinte ela virou para mim e falou assim: professor, eu fui super preconceituosa, né? Eu falei, nós somos. Todos nós somos. Pô, foi muito mal, né? Eu falei assim, se eu quisesse ser juiz, promotor, defensor, não só eu, qualquer um que está aqui nessa sala, era só me dedicar que eu seria. Né? Porque eu acredito muito que a conquista vem da dedicação e não vem da qualidade. É lógico que se eu tenho qualidade, vai ajudar, mas assim, qualquer um que sentar ali e se dedicar vai conseguir. Né? Sim. Então, e aí ela falou assim, tá, mas... E ela se sentiu mal, sabe? Ela veio me pedir desculpa depois. Mas isso é o meio, né, cara? O meio ele te força a isso. Tipo assim, existem pessoas que são melhores e piores. Não existe, é todo mundo igual. Então, e eu decidi ser policial, e é por isso que eu falo. E eu já recebi diversos convites para me candidatar. Eu falei, não, eu quero cumprir a minha missão aqui como policial, não vou terminar minha carreira como policial, me aposentando, vou me dedicar à questão do professor, porque eu acredito muito que essa questão, essa batalha, essa guerra vai ser vencida pela questão do conhecimento. Então, eu preciso acabar com isso. Eu tenho que mostrar para o garoto que está lá na comunidade, e não só mostrar para ele, mas também dar os meios, que ele pode ser o que ele quiser. Assim eu vou começar a igualar a nossa sociedade de uma maneira mais justa, né? Através da educação, através do ensino, né? Então, na Polícia Militar você se depara com essas questões. O pensamento da massa é de que o policial militar é aquele cara burro, aquele cara né, truculento e tal. Sim. E isso nem sempre é verdade. Você tem grandes pensadores dentro das instituições policiais. Como é que você consegue introduzir, por exemplo, uma rotina de estudos ou de formação dentro do cotidiano policial, que é um cotidiano de pressão, de ter que conviver com várias realidades, como você já mencionou aqui ao longo da nossa conversa.
Isso parte de uma sensibilidade administrativa de que você precisa permitir isso, permitir o treinamento, permitir dar vazão a isso. A polícia ela faz parte da sociedade, né? Sim. Então, todas essas mazelas sociais, elas vão reverberar na polícia direta e indiretamente. Uma vez eu ouvi de um comandante e ele virou para mim e falou assim, não é possível, você não está trabalhando. Mas por que, comandante? Não, porque eu sou comandante, eu estou indo para a reserva agora, e agora que eu estou indo fazer o meu mestrado. Você já terminou o mestrado, você já escreveu o livro, você já está indo para o doutorado, você faz vídeo, você participa de podcast. Não é isso. Eu falei, comandante, com todo o respeito do mundo, uma coisa é certa, eu durmo menos do que o senhor. Uhum. Então, assim, dedicação. Sim. Então, assim, nada cai do céu, meu amigo. Claro. Então, eu tenho o hábito de dormir há muitos anos. Quando eu durmo muito, 6 horas. Sim. Né? Tenho filho pequeno, tenho família, tenho rotina, né? Mas eu abro mão. Em vez de ir para a noitada encher o rabo de cachaça, desculpa, né? Para ser o mais direto possível, eu prefiro ficar com a minha família estudando, prefiro... Né? Sim. É hábito, né? Isso é questão de... E me divirto fazendo isso. Claro. Então, assim, é prioridade. Prioritarismo aí mais uma vez. Perfeito. Então, eu acho que são escolhas. A vida é feita de escolhas, cara. E é importante E o que é drama é não apresentar essas outras escolhas. Sobretudo quando você pega da base, né? Claro. Por exemplo, um dos entrevistados aqui, que vai estar em episódios anteriores ao nosso, o professor Luiz Faria, é um dos caras que mais entende assim, educação básica no Brasil. Vamos ter mais educação. Sim. E ele estava no Rio, por conta da infelicidade da irmã, que estava com câncer. Ele é do Rio, mas está radicado no Paraná já há muito tempo. E ele falando do contraste, um dos momentos da nossa conversa foi quando ele é da época em que houve uma introdução, uma obrigatoriedade do ensino até 14 anos. Sim. Isso fez os governos, os estados a se organizarem. Então ele falou, olha, claro que foi uma pressão muito grande para o poder público, mas me deu uma oportunidade, eu vinha de uma família pobre, me deu uma oportunidade de pensar outras coisas. E naquela época meu pai era muito ligado à igreja e tal. E abriu uma margem de vida que por algum motivo os meus irmãos não tiveram. Era uma família de 8. Eu fui fazer mestrado, doutorado. Primeiro tinha feito seminário, não deu certo, mas ele falou, eu tenho uma visão de mundo completamente diferente dos meus irmãos. E isso é bom. Ele falou, eu acho que isso era mais comum lá atrás, que o país era muito mais pobre do que hoje. Porque ele voltou a Padre Miguel, onde ele nasceu. Ele falou assim, cara, é assustador como a Zona Norte do Rio degringolou, assim, ele ficou assustado com o que ele viu. Nesse sentido, assim, E qual a oportunidade que você dá à gurizada? Não que não exista, se você bater a porta, existem instituições 1000 aí que possam dar oportunidades. Mas esse impulso para buscar algo, você precisa dar é um carinho ali que, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Isso tem uma luta que eu travo hoje, é exatamente nessa questão da bipolarização cega do discurso. Cara, isso aí eu acho que é a base de todos os males. Uhum. Porque você começa a fazer uma interpretação que eu tenho usado muito, que é o seguinte, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Sim. E não é verdade. Não é verdade. Isso é uma máxima totalmente equivocada. Né? O inimigo do meu amigo. O inimigo do meu inimigo. O inimigo do meu amigo se torna meu inimigo. Isso é falho. Isso é falho. Porque eu não consigo, tipo assim, o que esse cara tem de bom? Né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Sim. Não existe isso. Né? Não existe. Então, assim, quando os caras falam de prevenção e repressão, né? Elas fazem parte do mesmo processo. Sim. Teoria econômica do crime, que é genial. Gary Becker, etc. Genial. Escola de Chicago. Eu estou trabalhando para fazer o meu pós-doc em Chicago. Eu quero olhar isso de perto. Fantástico. Né?
mas ela tem suas falhas. Total. Até por uma noção individualista liberal. Ela tem uma carga ideológica também. Né? E aonde que eu percebi essas falhas? Combatendo. Uhum. Não é isso? Prendendo, neutralizando. E o problema se avolumando. Sim, sim. E eu comecei a perceber que o garoto entra cada vez mais jovem no crime. Eu quase morri por causa de um garoto de 9 anos, jogou uma granada na minha equipe, porra. 9. Exato. Só que o tenente novo, que se deparava com isso diariamente, ele também era míope. Ele achava que a repressão era o único caminho. Não é isso? Uhum. Só que quando o tenente novo começou a estudar e buscar outras visões de mundo, outras percepções, ele começou a falar assim, peraí, esse garoto de 9 anos, a teoria econômica do crime não serve pra ele, porra. Ele não tá ali porque ele vai ganhar mais dinheiro, ele não Ele sabe não nem o que é faz isso. esse cálculo matemático, porque a teoria econômica do crime nada mais é do que um cálculo matemático. Sim. Entendeu? Então, aquele discurso inocente da direita de que o criminoso é vítima da sociedade e aquele discurso muitas das vezes extremado da direita de que repressão resolve por si só, os dois têm equívocos, porra. Claro. Mas quando eu fui perceber isso? Estudando, com maturidade, Não, e com essa questionando, com senso crítico. com essa trajetória prática também que se te deu. Exatamente. E aí, quando eu comecei a ver que a prevenção, de fato, o resultado dela é mais demorado, é mais estrutural, é mais difícil, não é tão perceptível aos olhos, que eu falei, porra, peraí, cara. O problema é mais complexo do que a gente tá tentando lidar. Sim, E eu tenho vários exemplos, Claro, cara, de ações preventivas extremamente efetivas, e eu tenho vários exemplos de ações repressivas que parecem que estão resolvendo, mas que na prática são inertes. Você falou dessas pesquisas, né, como é que é? Da teoria econômica, né, do crime. Eu participei de um programa com o Roberto Malta na Jovem Pan com o professor Perishida, que ele faz uma pesquisa interessante, gênio. muito interessante. E ele coloca outros inputs ali. Ele quebra um pouco a teoria econômica do crime, porque ele coloca os inputs morais, que são significativos. Assim, né? Por exemplo, a falta de uma família, ou, por exemplo, quando um criminoso ele adquire uma família. O cara entra assim ao longo dos 20 anos, é criminoso, sei lá, tem filho. Às vezes não, mano. Deus faz ali, o cara dá uma freada. Sim. Tanto que é um percurso, ou ele vai adquirir outras habilidades menos violentas. Religião, então, tem vários outros inputs que quebram com uma visão seca, né, de uma racionalidade econômica. Porque, por exemplo, é mais fácil explicar por que o garoto de 9 anos está integrado a uma organização criminosa por você pode ler, tem uma obra clássica que é húngara, né, que é Os Meninos da Rua Paulo, que conta, na verdade, como é que garotos se organizavam, quase como se fossem gangues, mas não tinha essa carga de violência, né? Sim. Mas é um livro bonito, assim, porque tem até um sacrifício de um menino, porque tá brigando com outro grupo lá, e essa... Quem brincou na rua sabe disso, você vai brigar com outro lá, né? Vai se organizar o time de futebol, você tem ali, tem que estar, inclusive elementos de hierarquia, o líder é reconhecido, e são outros valores. Você está ali porque você gosta de estar com outra pessoa. Enfim. Nós, como seres humanos, nós recebemos influência do meio o tempo todo. Tal. E um retrato muito comum no Brasil é a inversão completa de valores. Uhum. E quando você vai para essas áreas, e aí eu estou falando do Rio de Janeiro, de forte influência do crime, né? Isso é maximizado. Por que a UPP ela nunca teve a pretensão de acabar com o tráfico de drogas? Porque o tráfico de drogas não acaba. Sim. Não é isso? Sim. O que a UPP quis fazer, e até certo momento, que era a primeira fase da intervenção pela força policial, funcionou, né?
E aí é o que eu falo, a gente tem que tratar a segurança pública como um paciente. Em estado gravíssimo, vou tirar ele do estado gravíssimo, né? Eu gosto muito da medicina, né, e tal. É estado gravíssimo, né? Estado grave, para ter alto. O problema é que eu quero tirar o cara do estado gravíssimo para alto direto, isso eu não vou fazer. Então, assim, qual foi um dos pontos positivos? Era você tirar essa forte influência territorial, que você, inclusive, você ia mostrar outras referências. É o que eu falei, você dá outros inputs. Exatamente. Então a gente observou em comunidades com forte influência do tráfico que em 2, 3 meses a criança estava pedindo autógrafo pro policial do BOPE. E é ali que eu tenho que atacar. É ali que eu tenho que... Na criança que está no processo, né, evolutivo de formação. Então você tirou a referência. Porque hoje, e aí a guerra ideológica, ela é a mais nefasta de todas, ela está no dia a dia. E às vezes você não consegue perceber. É o teu filho assistindo no YouTube, é você escutando um determinado ritmo musical. Total. Então, assim... Não, a visibilidade arquitetônica da cidade, a pichação... Exatamente. Isso repercute na formação total. Então, assim, você via no início da operação a criança e o adolescente extremamente agressivo em relação à atuação policial. E isso rapidamente foi se modificando. E ali você começou a perceber que é possível vencer essa guerra. Sim. Mas não só pela ponta do fuzil. Então, assim, esses fatores de influência, eles precisam ser combatidos. Aí eu volto mais uma vez na formação do policial. Será que ele está sendo preparado para essa batalha também? Ou só para a batalha propriamente dita ali? Mas agora, na guerra física? É impressão minha ou parece que por parte das autoridades políticas, dos comandos, há mais sensibilidade quanto a isso? Você percebe que há uma evolução, há mais gente no topo que percebe que o problema está aí nessa formação ideológica, na formação do próprio policial, ou ainda não? Não, tem uma evolução sim, tem uma evolução. Eu acho que essa evolução ela não está na velocidade que deveria, mas que de fato tem, que isso era um debate que a gente não tinha anteriormente. Né? Eu acho que as corporações elas estão começando a entender, né, que eu tenho mais de uma frente de batalha. Claro. Né? Não basta eu ir lá no terreno combater o criminoso. Eu preciso combater o criminoso, eu preciso tirar a influência ideológica dele, eu preciso combater juridicamente. Comunicação, né? A comunicação. Então, hoje há esse debate, sim. Tem várias ações... Né, que passam, inclusive, por isso que a gente está fazendo aqui agora. Com certeza, com certeza. Eu acho que no início, quando começou essa questão do podcast, e eu fui muito, como dizer assim, tentaram me tolir demais de várias maneiras em relação a isso. Sim. Isso está mudando. Isso está mudando. A Polícia Militar, por exemplo, já tem o seu próprio podcast. Ótimo. Eu acho que isso é bacana. Por quê? Porque um outro erro muito comum que a gente, como gestor, realiza é a gente tentar combater a ferramenta. E ela tá aí. Né? Então, eu tento... o problema é a arma. Não, o problema é o usuário. Claro. A arma, ela pode ser usada para salvar como para tirar a vida. Né? Não, isso vale para aquilo que a gente falou da internet para criança. Exatamente. Se você com o pai lá e pegar os melhores instrumentos, pode ser, mas se você deixar a tela numa criança, ela vai se viciar e vai ver porcaria. Sim, e vai ser bombardeado. E o podcast é a mesma coisa. O problema não é o podcast, isso aqui é uma ferramenta e eu tenho exemplos práticos assim de pessoas que eu alcancei, que jamais eu alcançaria com um fuzil na mão, vestido de preto com a caveira no peito, eu alcancei por isso aqui. Claro. Então assim, a efetividade e o resultado pode ser sensacional. Não, até porque... O problema é o usuário, é você usar mal a ferramenta. Até porque assim, são camadas, né? Quantos de fato vão pegar o teu livro e ler uma parte de cabo a rabo ou ler como referência, que era o assunto tal, né? Na parte especial do Código Penal. É uma camada pequena. É uma quantidade pequena. Seriamente, é pequeno. Só que é importante para você chegar em todos os níveis. Sim. Né? E o podcast ele tem essa função de atingir um nível maior. Às vezes, num estalo, num corte, alguém pega algo que vai instigar, até mesmo ler o livro. Sim, essas coisas acontecem. Aí você tem que ter um outro tipo de matéria de jornal. É fundamental você ter todo rede, né? Nós vivemos num sistema de rede.
todos esses instrumentos. Agora, você tinha falado ali, a gente tem falado naturalmente muito da Polícia do Rio, você falou um pouco, né, que hoje provavelmente, de forma a grosso modo, a Polícia de São Paulo seria a melhor polícia. Mas você fala muito também da Polícia de Santa Catarina, né? Por que essas polícias estão melhor, digamos assim? O que elas adquiriram para estar numa posição mais de maior referência? Eu sempre gosto de dizer que a gestão ela tem alguns pilares, né? E na atividade policial, alguns pilares devem ser reforçados. Qualquer organização, seja ela pública ou privada, ela tem que trabalhar com, primeiro, seleção rigorosa. Não tem jeito. Eu tenho que trabalhar com seleção rigorosa. Segundo, investimento em pessoas e tecnologia. E esse investimento em pessoas passa pela questão da manutenção. Porque não adianta eu ter uma seleção rigorosa e depois eu não faço a manutenção desse indivíduo. E terceiro, eu preciso trabalhar nas forças policiais com controle. Força, obrigatoriamente, necessita de controle. Poder necessita de controle. As forças policiais, e aí o professor Álvaro Lazzarini, né, que é um outro que eu estudo, você falou em questão de referências. Ele diz o seguinte, e aí não só ele falava isso lá atrás. As forças policiais são as forças de maior interação social, principalmente as ostensivas. Então isso é muito poder. Isso é muito poder. Eu passo a vida inteira sem usar nenhum serviço público. Estudei a vida inteira em colégio particular, tenho plano de saúde, não servi às Forças Armadas, nunca viajei para fora do país, mas eu, independente da classe social, vou me deparar com a Polícia Militar em algum momento da minha vida. Então, isso é poder. Isso é poder. A Polícia Militar é extremamente democrática. Ela trata do mais pobre ao mais rico. O 190 é o mesmo para todo mundo. Sim. Então, esse profissional, ele precisa de controle. Por ele ter muito poder, automaticamente ele tem que ser muito controlado. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, essas polícias, São Paulo e Santa Catarina, elas partiram dessa perspectiva. Então, o acesso é muito concorrido. Então, ela busca um público que, de fato, já vem com um cabedal de informações, né, de um certo valor. Elas fazem a manutenção desse policial de uma maneira muito constante, as duas. Então, por exemplo, um exemplo interessante que eu acho na Polícia Militar de São Paulo o nome chama-se Curso Superior de Soldado. Sim. É um curso de tecnólogo, nível de tecnólogo, né? O CAO em São Paulo é mestrado. O CSP, para o cara chegar no último nível da Polícia Militar de São Paulo, é doutorado. O cara tem que apresentar uma tese que, meu amigo, eu estou estudando doutorado. Eu tô ficando maluco. Sim, sim. Lá o cara para ser coronel. Então, isso já agrega demais. As manutenções, não só nas forças especiais dessas duas polícias, elas não são esporádicas, são diárias. Sim, sim. O fluxo de informação é muito sério. Então, a Polícia de Santa Catarina tem um sistema que eu fiquei encantado, que ele foi replicado pelo Brasil todo, mas o de Santa Catarina, na minha opinião, é o mais efetivo, que é o CISP, Sistema Integrado de Segurança Pública. Ele é muito dinâmico. E ele é o quê? Ramificado. Não só para as forças policiais, mas para a sociedade civil também. Né? Então, o preceito constitucional diz o quê? Segurança pública. Responsabilidade é do Estado, mas é dever de todos. Então, eu preciso muito trabalhar em rede. E esse sistema inteligente, eu vivo na era da informação, ele permite que o cidadão presencie um crime e comunique ele de maneira imediata para o policial mais próximo, que vai dar a resposta imediata. Então, assim, é uma série de questões que eles avançaram. E numa conversa com o comandante-geral, então o comandante-geral da Polícia de Santa Catarina, ele falou assim, Novo, o meu efetivo policial previsto é X. Hoje eu tenho a metade. E eu tenho tanta responsabilidade com o dinheiro público, eu acho que isso é fundamental, responsabilidade com o dinheiro público é meu também, e eu como gestor, eu preciso ter responsabilidade com ele, que eu não peço mais uma vaga para o comandante, eu estou com a metade do efetivo. Mas a metade do efetivo está atendendo a demanda. Então para que eu vou fazer concurso? Sim. Concurso é importante? Sim. Lógico que é importante. Mas eu tenho que ter responsabilidade. Se eu estou cumprindo a missão com o efetivo que eu tenho hoje,
Mas por quê? Porque eu tenho efetividade, eu tenho Sim. tecnologia, Sim. eu estou cumprindo, atendendo às demandas. Porque eu tenho que entender o seguinte, politicamente é muito bom dizer que vou abrir concurso, mas quem vai arcar com a conta? É a população, é previdência, não é isso? É mais investimento, é uma série de coisas. Então, às vezes, né, eu entro num ciclo vicioso, né, de que o discurso político ele não atende à efetividade. O discurso político é atécnico. Ele é populista, né, imediatista, mas eu tenho que pensar no futuro, que é a própria população que vai pagar a conta. Então, assim, essas polícias, né, elas se estruturaram de uma maneira onde elas conseguiram, de fato, né, ser efetivas. E uma então, das bases é o fortalecimento dessa eficiência, né? Sim. Fortalecimento da pessoa sim, policial. Sim. É um profissional de alto gabarito. Exatamente. Você agregou valor. Porque isso é uma coisa que acontece de forma geral, no trabalho no Brasil. De forma geral, público-privado, mais no público, né? Então há uma ênfase sobre numérica, mas pouco olhar sobre a eficácia do trabalho, o resultado. E aí o problema também quando, né, dessa dimensão, digamos assim, meramente ideológica, porque, né, na Constituição Federal, aquilo que diz respeito ao artigo 37, sobre os princípios da administração pública. Impessoalidade é o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, aí tem elementos como eficiência. Eficiência. Pois é. A eficiência, eu lembro da faculdade. Assim, tipo, o pessoal mais radical fala, isso aí que é o que permite as privatizações e tal. Então, mas peraí, mas se você não tiver um pouco de eficiência, você não está valorizando o próprio servidor. O próprio servidor ele se torna um número ali. Ele não é apenas um número. Ele tem um trabalho, ele tem uma coisa a agregar. E para a gente não ficar no campo das ideias, né, e ser bem prático, porque eu sou um cara muito prático, assim. Tem um livro muito bacana que eu recomendo demais, que é de um coronel da Polícia de Santa Catarina, que chama Superando o Mito do Espantalho. Legal. Lembro que você falou dele. Né? E eu aprendi muito com esse livro, aprendi muito com esse comandante. Eu evito usar nome de pessoas, tá? Porque, assim, às vezes a pessoa não gosta e tal. Sim. Nesse caso, é até o... Não, mas livro é algo bom sempre. Sim. E aí, não sei se na edição você pode botar, até para valorizar o trabalho, né, do autor. Inclui, com certeza. E ele diz o seguinte: eu preciso fortalecer as instituições. Eu defendo sempre o fortalecimento institucional. Sim. Né? Porque o fortalecimento institucional, automaticamente, ele gera melhoria na prestação do serviço. E muitas das vezes eu venho no caminho contrário, de enfraquecimento institucional. Não é isso? Sim. Eu venho enfraquecendo as instituições. A Polícia Militar, minha instituição, ela veio sendo enfraquecida e vem sendo enfraquecida ao longo dos anos. E aí, da mesma maneira que eu enfraqueço a instituição, eu cobro a melhoria de serviço. Pô, isso é antagônico, não tem como fazer isso. E eu não falo isso como policial militar. Eu já estou muito mais com o pé fora do que o pé dentro da instituição. Eu falo isso como cidadão. Sim. Então, nesse livro, ele diz que o policiamento que eu exerço ainda é um policiamento arcaico, que é o policiamento semi-aleatório, que é o que eu faço na maioria dos estados até hoje. Eu identifico a mancha criminal, e aí a mancha criminal, eu tenho que ter muito cuidado com ela, porque ela pode me trazer interpretações equivocadas, porque eu ainda tenho o problema da subnotificação gigante, da cifra negra, porque o meu sistema é falho, então a pessoa prefere nem fazer a notícia crime, porque o sistema ele é tão arcaico que dá mais trabalho, eu prefiro ficar com o meu prejuízo, eu tenho que rever isso. Quando eu faço a notificação, a minha lei é branda. Então, assim, para quê? A média de um crime de roubo de execução de pena, na prática, é 1 ano. Sim. Não dá nada, aí eu esbarro na teoria econômica do crime. Compensa ser criminoso. Né? Então, olha o sistema como um todo falhando. Eu coloco o policiamento em cima da mancha, só que a mancha ela é mais veloz do que a capacidade burocrática que o Estado tem. Perfeito. E aí, por isso que o nome é Superando o Mito do Espantalho, porque o policial nada mais é do que um espantalho. Claro. E aí, mais uma vez, o secretário Vitor, numa maneira
Muito inteligente, ele diz que não é mais espantalho. O espantalho está assim, porque o policial, como qualquer cidadão hoje, é escravo da tela e ele está com a mão no telefone o tempo inteiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair disso para o POSP. E aí Santa Catarina é o melhor estado que faz isso. Eu tenho que empoderar o policial para que o policial tenha ferramentas para atuar não só repressivamente, mas preventivamente. Uma outra falácia que tem na teoria é você separar as polícias em polícia preventiva e repressiva. Não. A polícia judiciária ela pode ser preventiva, investigando crime, aumentando a elucidação de crime, para que eu, iniba lá na prevenção, Não compensa cometer crime, porque 80% dos homicídios são presos, 70% dos roubadores são presos. Não, isso é prevenção. Sim. E a polícia militar, ela pode ser não só repressiva, mas preventiva. Atuando, por exemplo, criminologicamente, em fatores criminogênios primários. Sim. Mas para isso ela precisa ter as devidas ferramentas. E o POSP é isso, policiamento orientado para a solução do problema. Quando um policial passa numa área e percebe que essa área ela é escura, por exemplo, ele da viatura notifica o órgão competente para que ele mude a iluminação, claro, para que ele melhore a iluminação. Aí eu vou para o ponto mais importante aqui da nossa conversa. O que meu policial precisa estudar hoje não é só o direito. O direito é uma parte. Não é só o direito operacional, mas é a criminologia. Claro, claro. Essa é a matéria. Até o raciocínio do criminoso. Essa é a matéria. Sim. Então eu preciso, ao mesmo tempo, do conhecimento teórico para esse policial, eu preciso de dar as ferramentas, empoderar quem está na ponta. Não sou eu não, pô. Major, que estou no gabinete hoje. É quem está na viatura. Eu preciso dar o conhecimento e as ferramentas. Aí eu começo a mudar meu policiamento. Aí eu começo a ter um policiamento mais efetivo. E essa efetividade não é só viatura, fuzil, como boa parte dos políticos querem investir, não. Ela passa por um processo e um sistema muito mais amplo. Compreender comportamento, compreender linhas de ação, compreender linhas de conduta grupal. Isso tudo é... E é criminológico, mas é um criminológico muito complexo. Porque você tem direito, você tem sociologia, você tem cultura, é algo... Isso aí eu posso resolver por ato administrativo, é mais econômico. Total. Mas não é imediato. Sim. E o nosso político ele precisa do imediatismo. O nosso gestor ele precisa do imediatismo. Porque é uma instabilidade tão grande que ele precisa fazer entrega. Quer um exemplo claro disso? O Rio de Janeiro apreende cada vez mais fuzis. É recorde em cima de recorde. Isso significa que eu estou sendo mais efetivo? Não necessariamente. Porque pode estar entrando mais. Claro, claro. Não, Isso significa que a polícia está prendendo mal? Não necessariamente. Também. Mas significa que o sistema está colapsado. Sim. Eu postei um vídeo hoje no Instagram falando disso. Ou a gente toma uma medida dura, efetiva, urgente, ou nós vamos perder o nosso país para o crime organizado. Isso é urgente. Não, é uma colisão com a soberania, é básico, né? Muito, muito elementar. Visacro, desculpa. Não, ótimo. Porque nessa conversa, o Visacro, que eu tenho que trazer o Visacro aqui, sim, já te sugeri isso. Com certeza. Um dos meus professores aí, teoricamente, quem aprende, Visacro é um deles. Ótimo. Ele fala e ele defende uma teoria que o nosso problema de segurança pública já deixou de ser de segurança pública e passou a ser de soberania. Total. Pela crise de autoridade, por todos os... Pela democracia, que eu tanto defendo, Estado democrático. Sim. Eu tenho democracia na Rocinha? Imagina. Não tenho. Eu tenho democracia no Alemão? Os direitos básicos, né? De ir e vir. Eu só tive um candidato a presidente que foi lá fazer campanha, o outro não pôde ir. E você bem claro. Sob quais condições um vai e outro não vai. E você bem claro aqui, bem sincero. Eu não votei em nenhum dos dois. Nenhum dos independente dois. de qual... Não, mas eu acho que todos têm que ter o direito de ir lá. Sim. Não vai acontecer. Tô deixando bem claro isso, porque às vezes o cara fala, pô, pra que esse major vai em tanto podcast? Não sou candidato a porra nenhuma. Sim. Desculpa o porra novamente. Não, faz parte. Você é um cara tão polido, né? Imagina, pô, mas faz parte. E tal. Se eu saísse candidato hoje,
Eu poderia fazer campanha nesses locais? Não. Então a gente não tem democracia plena. Exatamente. Não é isso? Não, e a coisa tá tão grave que eu fui a um evento no ano passado, um ministro do Supremo, o ministro André Mendonça, num evento aqui no Rio de Janeiro, ele falou sem nenhum... A gravidade é tanto que ele estava enquanto TSE, que ele estava como um dos ministros do Supremo no TSE, ele falou, olha, nós temos já uma radiografia de vários municípios, ele estava mencionando sobre São Paulo, em que a situação e a oposição são do PCC. Sim, sim. Essas autoridades sabem disso. Sim. O que mais espanta, né, dá vontade de... Tá, mas e aí? Rio de Janeiro nós temos câmaras municipais dominadas. Que você tem que ir lá e prender todo mundo. Todo mundo. Tem que prender todo mundo. Sim. Sim. Porque ou foi financiado pela milícia ou foi financiado pelo tráfico. Que hoje é a mesma porcaria. Uhum. Porque hoje a gente trabalha com narcomilícia. Narcomilícia, perfeito. Então, assim, você... Não, até porque é um efeito mimético, né? Um vai copiando o outro. Lógico, pô. E aí, situações extremas necessitam medidas extremas. É outro jargão que eu tenho. Hoje, a situação do Brasil é extrema. Passou da época de conversinha, de debatezinho, cara. Sim. Mas qual o problema disso? É que o decisor... Tá paralisado. Não. Isso não está afetando ele diretamente. Tá. O decisor do executivo escolta 24 horas. Uhum. Mora num condomínio fechado. O do legislativo, mesma coisa. O do judiciário, ainda mais ainda. Sobretudo. São elites, são classes alienação que o problema não está afetando diretamente. Sim. Está afetando quem? O policial, operador primário do direito na ponta da linha e a população, principalmente a mais pobre. Quem é vítima de crime contra o patrimônio, pô? De regra, não é o milionário, pô. O milionário tá de escolta andando de helicóptero. É o morador que tá pagando celular, parcelado, sendo roubado no ponto do ônibus. É pobre roubando pobre, pô. Total. É isso, cara. É isso que a gente precisa. Só que essa grande massa que não tem mais senso crítico, perdeu, porque a preocupação dele é botar a comida, é botar o ovo, que tá até caro, né? Prometeram picanha, a gente não tá dando ovo. Vocês fizeram essa referência aí, eu achei sensacional. Ele não tem tempo e ele não tem instrução para isso. Ele tá cego, né? Ele tá cego. Não, quando eu mencionei ele da paralisia, é uma paralisia decisória pelo sistema, ele ficou tão embrincado, até pelo próprio modelo de sistema democrático que a gente atingiu, que é impressionante. Você chega, né, a quem tem... Você pressupõe um poder e o cara às vezes se sente... ou não consegue agir. Sem mencionar nomes, a gente viu uma cena, a gente estava junto, um deputado, parceiro, uma pessoa boa índole, tinha sido contactado por uma eleitora, porque a eleitora tinha que pagar um arrego, né, algo para um serviço na comunidade que ela morava. Sim. E ela veio pedir dinheiro para o deputado. Olha a situação. E a situação deve acontecer com vários. Se bobear, se fosse o governador, né, grosseiramente falando, claro, teria que agir, mas vai agir por quanto tempo? Consegue permanecer? Se não permanecer naquele território, é grave. A força repressiva ela é finita, né? Ela é finita. E aí tem uma questão interessante. Por isso que eu digo que nós temos que pensar num plano de segurança pública por fases. Então, a primeira fase é uma fase de intervenção. Sim. Intervenção dura, que com certeza terá consequências difíceis. Consequências físicas, consequências para a população, consequências principalmente para a força policial, né? Vai ter baixa, isso aí não tem jeito. Como já existe gravemente, né, de forma assim, os Então, números. essa é a primeira fase. E eu tenho que pensar nas outras. Porque, como eu disse, o fuzil ele não é um fim em si mesmo. Então, eu tenho que pensar o seguinte: primeira fase de intervenção, segunda fase de reestruturação, né? E isso parte para uma questão política, invariavelmente. Total. Eu gosto muito daquele pensamento de Einstein, né, que ele diz o seguinte: eu não posso buscar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Sim, sim.
Tem que mudar, cara. Como é que um político, e volta para a política novamente, ele se apresenta como renovação se ele já está na política há 30 anos, há 20 anos, se ele já está na gestão? Como é que é isso? Sim. Parece que o novo pleito eleitoral, ele se renova e apresenta. Então, assim, eu preciso, mas eu só acredito na mudança pela educação, não tem outra. Não tem outra. Você vê os países, Coreia do Sul, né, os tigres asiáticos, esses países que... Coreia do Sul mudou em 40 anos, cara. Mudou em 40 anos. O país saiu de um país... E você vai ver, o investimento foi aonde? Claro. Na educação, esperando um retorno de 10, 20, 30 anos, e teve. Os caras acreditaram nesse processo. Então, é muito ampla essa discussão, mas ela precisa ser introjetada. Ela precisa ser introjetada, né? Não, perfeito. É lógico que é muito interessante que toda vez que vou num podcast, né, o apresentador faz um planejamento e a conversa mas acaba sempre indo. muda, aí é bom. Mas é porque minha cabeça, ela é... Eu tô falando que tinha uma coisa e já tô pensando outra aqui. Não, mas isso é fundamental. É claro que essa parte da educação é um mantra, muita gente diz isso, mas o que significa de fato essa formação? Porque qual é o segundo maior orçamento de todos os entes públicos? Educação. Saúde e educação. Sim. No entanto, os nossos resultados, inclusive eu falei, né, do professor Luiz Faria, que ele tem uma obra sobre... ele vai fazer um relatório para o Instituto Recife sobre a falácia do IDEB. O candidato a prefeito é o IDEB lá em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, você pega esse mesmo município, qualquer um que seja, e o nível de analfabetismo funcional é gigantesco. E dinheiro, e muitas vezes o gasto que nós temos em educação é um gasto tão grande quanto países que têm posições muito melhores. Sim, percentualmente no PIB é país da Europa. Exatamente. Então, assim, tem uma equação aí a ser resolvida, que não é apenas falar, né, em investimento em educação, mas tem uma composição mais complexa. Efetividade. Civilizacional, você reforçar o valor em cada pessoa. Tem uma questão de cultura também. Sim. De quais culturas que você abraça e promove, né? Mas voltando um pouco dessa parte da polícia, da perda de... você fala muito sobre a perda de atribuição no caso da Polícia do Rio, e uma das coisas significativas é a atuação no trânsito. Sim. Por que isso foi grave? Isso representa um desempoderamento da Polícia Militar? O trânsito, né? A gente que teve a oportunidade de ir para fora do país, o trânsito, ele é um excelente sinalizador de civilidade. Tu morou fora e você sabe disso. E o trânsito, além disso, ele... A sua... vamos dizer assim... A negligência com as questões de trânsito, elas impactam diretamente nas questões de segurança pública. Por quê? Porque o criminoso, ele aproveita essa falta de controle para se sentir mais à vontade. Foi muito interessante quando a Polícia Militar, ela não deixou de fiscalizar o trânsito, ela só diminuiu o seu poder de fiscalização com um argumento que ele é, no mínimo, burro, vamos dizer assim, para ser bem direto, como eu gosto de ser. O trânsito é um fomento à corrupção. Então vamos acabar com o nosso batalhão de trânsito, meu amigo. Essa é a teoria do sofá. Já ouviu falar? Você lembra qual ano isso foi feito? Eu não lembro. Foi no ano 2000, 2010, não foi no ano 2000. Não, foi antes. Não, foi antes, né? Foi antes. Foi antes. A data precisa eu não lembro. Essa é a famosa teoria do sofá. Qual é a teoria do sofá? O cônjuge chega em casa e flagra o seu cônjuge com a amante no sofá. E o que ele faz? Vende o sofá. Sim. Você tem outras alternativas. Claro. Vender o sofá vai resolver alguma coisa? Corrupção na polícia existe? Muito. Sim. Eu sempre digo que a reforma policial, ela vai partir obrigatoriamente pela área correcional. Não tem como fugir disso. Tá. Mas a corrupção existe na polícia, como em todas as outras. como existe em todos os locais. Judiciário. Mas a diferença é que o meu policial, por ser muito poderoso, lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Ele é aliciado a todo momento.
É muito fácil eu apontar o dedo para alguém e chamar de corrupto se eu nunca tive chance de ser. Sim, exatamente. Isso é uma máxima que eu uso nas minhas dá o aulas. poder, vamos dar o poder ao sujeito, vamos ver se como é que vai ser. Exatamente. Eu bato no peito e digo que nunca me corrompi, porque já tentaram. Sim, sim. E falo isso com muita tranquilidade. Vai lá você, vamos lá. Falo isso com muita tranquilidade. Sim. Muita tranquilidade. Não é isso? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o vácuo da fiscalização de trânsito, ele é um fomentador dos crimes, principalmente contra o patrimônio. Claro, da desordem, né? Porque o criminoso, ele vai usar, invariavelmente, um meio de veículo. locomoção. Normalmente, motocicleta. Então, se ele sabe que ele não vai ser abordado, e o Rio de Janeiro é uma baixaria em relação a isso, Sim. porque ele sai sem placa, Sem ele capacete. sai com a placa tampada, ele sai sem capacete. O criminoso não, porque ele usa o capacete para se esconder. Mas ele sai com garupa, não é isso? E aí... Mas o que alguns políticos oportunistas usam? A polícia vai voltar a fiscalizar trânsito para pegar você, trabalhador, que não está pagando o documento do carro. O reboque que a polícia usa. Pois é. E são políticos de direita. Sim. Oportunistas do caos. É lógico que o Estado tem que dar o exemplo. O Estado não pode combater o crime cometendo crime. O Estado não pode combater a infração administrativa cometendo infração administrativa. Isso é óbvio, porra. Isso é óbvio. Não é isso? Só que uma coisa está diretamente ligada à outra. Agora, você acha que é difícil retomar essa atribuição? Não. É possível. Acho que não. A previsão legal já existe. Tem outros estados que se omitiram nesse sentido. O Rio de Janeiro é o único. É impressionante. Janeiro é o único. O Rio de Janeiro, ele veio durante anos tomando medidas populistas que enfraquecem as suas instituições, muitas das vezes sem perceber. Não, é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo você fica demandando. Exatamente. Então, assim, o trânsito, ele passa por um rearranjo, né, urgente, né, que de fato é uma ferramenta que já está disponível, a previsão já existe, o policial é agente de trânsito, está lá no CTB. Eu preciso reaver o quê? Primeiro, requalificar a força policial. Segundo, logisticamente, porque é uma logística pesada, né? Depósito, reboque, né? Instrumento para infracionais. E fortalecer uma ação que é típica do policial, que é administrador de conflito. Porque quando há uma batida que não há lesão corporal, a polícia não deixa que as partes se resolvam. Sim. Isso é um momento muito... Eu já passei por esse momento muito tenso. Sim. E de você quase sair na mão com o sujeito. Sim. Aí o policial te deixou. Porque não é mais foge da atribuição dele, mas... Essa posição de uma autoridade mediando conflito, ela é importante. Claro, nós somos civis, não vou brigar com o sujeito, mas o ânimo do outro pode ser diferente, a índole pode ser diferente, o cara pode ser um bandido. Claro. E você não se resolver e aquilo ali gerar um outro crime muito mais grave. Não, sim. Eu tenho que entender o crime, Ramiro, como algo sequencial. Eu sempre dou esse exemplo. Sim. Né? E aí passa muito para essa questão da guerra informacional. Que vai ter gente argumentando, a polícia, isso é para arrecadar dinheiro, e bababá. Eu acho que você pode trabalhar muito bem na perspectiva criminal. A polícia vai voltar a fazer trânsito com a perspectiva criminal. Eu divulgo para o cidadão o seguinte, cidadão, se o policial se deparar com uma infração administrativa, o policial ele pode muito bem dar uma advertência. Ter um registro seguinte, a partir da segunda advertência, aí eu vou ser obrigado a tomar a medida de apreensão do veículo. Sim. Não, e nós já temos instrumentos para isso. Já tem. Só que eu tenho que entender que o crime, né, ele funciona em rede, foi aquilo que você falou. Às vezes o pequeno delito, olha a teoria, né, da janela quebrada, da lei e ordem, ou seja, o pequeno delito ele fomenta o grande. Não é isso? Tinha uma propaganda muito interessante que eu acho que foi a melhor que já fizeram, que relacionava o consumo da droga ao crime de latrocínio. Você lembra disso? Não lembro. Não lembra? Era propaganda institucional? O garoto de classe média,
Tá. Ele estava consumindo a maconha dele ali, como se mal nenhum para a humanidade ele fizesse. Né? É uma abordagem que eu discordo em relação às drogas. Droga é ruim, ponto, porra. Sim. Ponto. Em si é ruim. É ruim, pô. Em todos os aspectos, né? Só que o crime, ele trabalha em rede. Claro. Então, Aquilo não chegou essa à droga toa. que ele está consumindo, Chegou de algum lugar, por alguma via. ela veio do mercado negro, não é isso? Ela gerou uma receita, e aí eu tenho que entender o tráfico como algo mercantilista. Essa receita, né? Ela sempre, como algo mercantilista, está sempre buscando ampliar o mercado, ampliar o seu mercado, ampliar, e aí quando eu falo de mercado, eu falo de áreas sob influência do crime. Sim. Esse dinheiro, para eu aumentar o meu mercado, eu tenho que comprar mais arma. Eu comprando mais arma, eu tenho que buscar mais capital. Esse traficante, ele não se restringe somente ao tráfico, ele comete crime contra o patrimônio, e ele vai na rua e mata a mãe do usuário. Exato. Uau. Essa era a propaganda. Essa era a propaganda. Fantástico. Entendeu? Então assim, ó, você... Dura, mas real. Você que é usuário e vai lá dentro da boca comprar tua droga ou usa um disque droga que vem lá de dentro, Você pode matar tua mãe. Você tá fomentando para um crime mais grave que pode bater na sua porta a qualquer hora. Então eu tenho que comunicar com a população o seguinte, ó, é assim que funciona. O celular que você compra mais barato pela internet ou numa roubalto da vida, ele foi fruto de uma violência, de um crime. Fruto de um latrocínio que pode ter sido um parente seu. Ou seja, Claro. é assim, é uma cultura de segurança pública que eu preciso estabelecer. Sim. Porque às vezes é muito fácil lavar minhas mãos e apontar para a polícia, apontar para o judiciário. Uhum. Quando eu aponto para alguém, eu tenho que lembrar que tem o quê? 3 dedos apontados para mim no mínimo. Sim. Mas o que eu faço? Um outro livro muito interessante que eu li é de um autor português, Todos Somos Criminosos. É uma conivência que vai... Todos somos criminosos, porra. Todos somos criminosos. Então, assim, essa cultura que eu preciso desenvolver na sociedade. Eu falava um pouco disso quando deu o choque da prisão de um dos vários, né, mas o mais icônico, né, desses governadores do Rio de Janeiro. E eu dizia, olha, isso aconteceu porque não só porque o governador então, depois já não mais governador, Sérgio Cabral foi preso, porque existiam vários Sérgio Cabrais dentro da estrutura. E é mais ou menos isso, como há uma repercussão de toda essa ação delituosa de cima em toda uma cadeia. É isso, tem uma cadeia ali, que as pessoas vão sendo coniventes ou vão aceitando isso, né? Vão perpetuando esse... enfim, eu acho que são níveis de alienação, tanto uma alienação, quando eu digo nessa parte da elite, né, por exemplo, judiciário, enfim, ou mesmo comandos, ou mesmo políticos, como também uma outra forma de alienação na base. Sim. Você comprar algo roubado e se ver no lucro em relação a isso. Né? Sim. Então Mas entrando assim nessa base que a gente conversa, e você tem isso como lema, né, para fechar, da educação, eu queria que você falasse brevemente da sua tese de doutorado, qual é o tema dela, o que você tem estudado, o que você pretende apresentar, e um pouco da expectativa disso que a gente está criando aqui, que é a Unipol. A gente tem um projeto muito único que consegue unir também, que é algo difícil, né? Diferentes visões. Sim. Então tem Ministério Público, tem delegado, tem policial da ponta, tem guarda, tem BOP, enfim, tem pesquisador, né? Eu não sou policial, mas tenho interesse na área e me dedico. Então a gente está tentando estamos juntando isso para promover algo diferenciado. Então eu queria que você falasse dessas duas coisas, a tua tese e um pouco você ter acreditado também nesse projeto, estar aqui com a gente. Cara, qualquer projeto de educação e ensino eu acredito, porque a mudança parte daí. Então eu acho que o caminho que vocês estão trilhando é um caminho muito promissor. Por quê? Porque é essa integração, é
diversificação de visão de mundo que faz a gente crescer. Perfeito. Eu, quando iniciei a minha pós lá também no Instituto Rogério Greco, eu tentei juntar pessoas com visão de mundo diferente. Pessoas que atuam em diversos níveis, né, do sistema persecutório criminal, vamos dizer assim, como um todo, né? Porque para que a gente fure a bolha e saia e não seja mais uma vítima dessa guerra ideológica, muitas das vezes que está levando o nosso país para o buraco. Com certeza. Basicamente. Então, o projeto é muito bacana. Eu acho que esse debate aqui, né? Por Debate Brasil, eu acho que não teria coisa melhor. Eu acredito muito no debate. Assim, eu acho que a gente tem que discutir sério e ter a maturidade para ouvir quem pensa diferente da gente. Total. Sempre com educação, com respeito, porque, como eu disse, eu estudo muito mais hoje, leio muito mais o que eu não gosto do que eu gosto, Sim. porque isso te faz crescer, ou você reforça suas convicções, ou você muda, e mudar é muito salutar, e eu já mudei em diferentes aspectos. Sim. Então, o projeto é sensacional e eu acredito que vai ter muito sucesso. Obrigado. A minha tese, ela partiu do mestrado, ela é uma continuação do mestrado. O meu mestrado, eu estudei vitimização policial. Sempre foi uma coisa que me incomodou demais e me incomoda muito. A gente perdeu um agente público que abriu mão dos bens jurídicos mais importantes, que é a vida e a liberdade, em detrimento da população. Essa semana teve um post, né, de um policial que ele pulou no rio. Não sei se você chegou a ver isso. Ato de suicídio? Para salvar, não. Para salvar uma criança que estava se afogando. Ele salvou a criança e morreu afogado. É um herói. Né? E isso não apareceu em lugar nenhum, porque o herói brasileiro é o jogador de futebol, é o Big Brother, sim. É o cantor de trap, né? Não estou dizendo que não tem pessoas boas fazendo isso, mas tá totalmente invertido a porra. Meus heróis não morrem de overdose, ponto. Exatamente. Não morrem de overdose. Não, e são pessoas que fazem essas revoluções cotidianas. O herói é esse, entendeu? Esse é o herói. A referência de mulher não é a professora, não é a primeira não é a primeira piloto de caça, é aquela que tá mostrando a bunda na televisão. Desculpa aí mais uma vez. Mas coisa. Então, assim, tá. E a grande massa não percebe isso, cara. Ela tá cega. Até porque ela vai recebendo esses inputs. Exatamente. Ela tá numa verdadeira dissonância cognitiva. A referência da mulher que o feminismo, né? Sim. Leva ao pedestal é quem tá mostrando a bunda. Por exemplo, se apresentasse, igual tentou-se fazer uma campanha desse heroísmo das pessoas do cotidiano, como aquela senhora, aquela professora. Foi, acho que no norte de Minas, que teve um incêndio. Foi uma heroína. Só criança morreu, Era pra ter filme, era pra ter livro, exatamente. Era pra gente estar vendo a história dela nas escolas, mas a gente vai vencer essa guerra aí. Então esse policial, ele entrou lá, né? Salvou a criança e morreu afogado. E aí, até o Rodrigo Furro, que é um outro professor também sensacional, ele fez um post muito interessante, falou assim, enquanto esse profissional aqui, ele, basicamente, ele abriu mão da vida dele pela vida de terceiro. Então, a gente perder esse cara que tem essa... E aí é muito complicado, né? Você policial defender o policial, né, cara? Então, assim... Mas um caso desse aí, ele diz tudo. Né? Então, isso me incomodava muito no mestrado. Por que esse cara morre? E eu queria entender isso teoricamente. Só que quando eu me deparei com a vitimização policial, eu me deparei com um fenômeno inverso, que muitas das vezes eles estão na mesma sintonia, que é a letalidade policial. O mesmo policial que morre é o policial que mata. E eu queria entender esse fenômeno, que é um fenômeno muito complexo da letalidade policial, por uma outra perspectiva. Porque quando você vai estudar na doutrina e na teoria a letalidade policial, ela foca somente em um dos atores, que é o policial. E aí eu falava assim, mas peraí, eu, na maioria dos meus confrontos armados, que não foram poucos, não fui eu que comecei, pô. Eu fui atacado. Eu fui realizar a minha missão constitucional, minha missão legal, né? Dentre outras, de enfrentamento ao crime, e eu não dei um disparo, só tomei tiro. Peraí.
E você, como autoridade, estava andando na rua E toda uma incursão. doutrina enviesada ideologicamente diz o seguinte: a culpa da alta letalidade policial é do policial. Eu falei, opa, peraí. E na criminologia moderna, que foi a que eu estudei, eu aprendi o seguinte: qualquer crime, ele tem vários fatores. O crime, o criminoso, a vítima e o ambiente, pô. Meio, claro. E quase 100% dos estudos diz o seguinte, e a DPF 635, que a gente nem abordou aqui, mas Sim. ela parte por essa perspectiva de que conter a ação policial é conter a letalidade. Não, e conter o policial, né? Exatamente. Quando o policial é um agente da execução dos direitos das pessoas, ele assegura isso. Exatamente. Então, assim, se por um lado eu tenho criminosos usando fardas e uniformes policiais que cometem execução, beleza, vamos enfrentar esse problema, vamos puni-los. Eu também tenho o outro lado, que é o criminoso cada vez mais violento, cada vez mais certo de uma impunidade que vem afundando esse país, que busca o confronto a todo momento. Então, assim, a ideia do mestrado é exatamente isso. Vamos abordar esse tabu, letalidade policial? Vamos. Mas vamos abordar pela perspectiva geral e não só do policial. Então, é mais ou menos por aí. Aí você desenvolveu isso, né, manteve esse tema para o doutorado. No mestrado eu fiz vitimização, no doutorado eu mudei o polo completamente. Eu fui para letalidade. Tá. Né? E tem Qual é a pergunta? Por que o policial mata? Que já é uma pergunta errada, na verdade. A pergunta é quais são os fatores de influência da letalidade policial? Tá. Eu peguei 10 anos, de 2014, né? E diante, não é isso? 2015 a 2024, para você fechar ali 10 anos. E estou avaliando isso. E isso tem uma questão que, para a gente encerrar nosso debate aqui, nosso excelente bate-papo, foi o seguinte: a nossa polícia é violenta? A pergunta parte daí. E a resposta é a seguinte: ela é violenta, mas porque ela está num ambiente extremamente violento. A sociedade está vendo. O meio, a comunidade. Não é isso? E aí a arquitetura. Eu tive um insight muito interessante quando eu estava dando uma aula para a polícia da Espanha, uma polícia municipal específica. E a polícia da Espanha, historicamente, ela teve muitas baixas. Muito por conta da questão do terrorismo, do ETA. E eu estava lá dando uma aula para esses policiais. E eu fiz uma pergunta assim, policial. Eu perguntei assim: quantos confrontos armados vocês tiveram no ano? E o policial imediatamente deu a resposta. E foram 20 e poucos. E tal. No ano inteiro, a polícia inteira. E aí eu trouxe para minha realidade. 20 e poucos confrontos, dependendo da operação, é o que eu tenho em uma operação. E a segunda pergunta foi inevitável. Eu perguntei para ele: quantos mortos? E o policial, sem pestanejar, de uma maneira muito natural: 20. Porque em um país desenvolvido, atacar a força pública, atacar a polícia, atacar o Estado, é morte, não tem como. Claro. E aí eu falei: peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Porque a polícia deles é mais violenta do que a minha. Porque se eu fizer essa proporção de número de confrontos em baixa, quantas e quantas operações eu entrei em confronto e não teve morte nenhuma? Sim. Quantas e quantas operações eu só fui atacado, fui para operação e voltei sem dar um único disparo, só tomei tiro. Não, você está falando comparativo com a Espanha, mas é muito comum nos debates com policiais americanos, né? Sim. Muito antes de qualquer ameaça, o cara já atirou e não tem conversa, e todo protegido legalmente. Então, quem busca o confronto, na maioria das vezes, é o criminoso, não é o policial. Total. Então, quando eu trago essa análise da letalidade policial por uma visão míope, né? Somente de um fator, de um ente, de um agente, eu não estou demonstrando a realidade. Sim. E é o que a maioria dessas ONGs, desses institutos de pesquisa fazem.
Sim. E eles começam a incutir, por forma da guerra informacional, que se transforma em guerra ideológica, a DPF 635 é o melhor exemplo disso, de que eu vou resolver um problema complexo com uma ação simples de controlar a ação policial. Tal qual a teoria do sofá que você falou. Só que aí tem um problema grave nisso, de ordem prática. Quando a polícia, o Estado, retrai no combate, no enfrentamento à criminalidade, o que a criminalidade faz? Toma Ela espaço, avança. Toma espaço. Ela avança. Então a discussão ela não é a letalidade policial. A letalidade policial é um dos fatores. A discussão é a criminalidade. Perfeito, perfeito. Novo, muito obrigado. Você foi brilhante aqui na exposição. A gente fez um bom passado aqui pelo roteiro, mas muito mais do que isso. E isso é importante. Agradecer mais uma vez. E peço a todos, né, que acompanhem, né, o Debate Brasil, esse canal da Unipol, em parceria com o Instituto Recife. E até o próximo episódio. Obrigado.